Irmãos e irmãs, hoje aqui no canal de comunicação do Movimento UNA, eu, Daniel Una, vou falar um pouco sobre o marxismo cultural, um pouco sobre a guerra híbrida e a manobra de grande inversão, sabe? A qual a guerra híbrida faz parte, para aqueles que acreditam na sua existência. Primeiro eu vou falar do conceito sobre o marxismo cultural. Eu escrevi algumas coisas dos meus últimos estudos. Uma coisa foi levando a outra. Eu estava estudando um pouco sobre o marxismo cultural, que eu queria explicar logo aqui. Logo em seguida veio os acontecimentos que aconteceram aqui no país, e aí uma coisa meio que ligou a outra e acabou chegando nesse vídeo aqui que vocês estão assistindo. O marxismo cultural, o conceito em si do marxismo cultural, é uma das ferramentas da própria guerra híbrida, que é uma manobra de grande inversão. Um rótulo para o preconceito de toda a luta pela inevitável queda do sistema ímpio capitalista. Tudo que dela provém, a própria ideia do próprio conceito de marxismo cultural, cria um senso comum modificado. Justamente, o conceito de marxismo cultural é apenas um rótulo ao qual os capitalistas dão para expressar toda e qualquer luta que se dá através da própria queda do sistema ímpio capitalista, entende? Ou seja, toda e qualquer luta que gera o inevitável. A queda do sistema ímpio capitalista, a ditadura de Mamon, sabe? Mamon, o próprio capital. Logo, para entender melhor esse conceito de marxismo cultural, é necessário entender de onde esses que ideologicamente trazem esse conceito para a vida deles, entende? Tudo aquilo que modifica a ordem no conceito dessas pessoas, ou seja, familiar, ocidental, cristã, aceitada na sociedade harmônica como a brasileira, formada por negros, indígenas e portugueses, como, por exemplo, quando há movimento contra o racismo, aumenta-se o racismo para essa gente, entende? Por quê? Porque eles negam a própria realidade. Mas continuando, ou a existência da divisão de classe, aqueles que trazem esse conceito do próprio marxismo cultural, os capitalistas, os sacerdotes do próprio capital, Mamon, eles trazem esses conceitos para a realidade, ou seja, eles fecham os olhos para a existência das classes, entende? Logo, finge que não há essa divisão. Logo, ao fechar os olhos para a existência das classes, fecha-se os olhos para a existência da própria luta de classes, entende? Negando o próprio evangelho, sabe? Porque é sempre evidente, aqueles que são ricos, é mais fácil um camelo passar pela ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? E tem gente que até hoje se diz cristã e não dá o que tem aos pobres, entende? E pior, mantém o capitalismo e acabam sendo o que são, sacerdotes do capital Mamon, entende? Ou seja, participantes da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a burguesia, os bancos, os esquizofrentistas, os latifundiários, os desgovernantes, enfim. Ou seja, o marxismo cultural é o argumento para perpetuar a ilusão esquizofrênica do fechar os olhos e fingir não ver a própria realidade, a queda inevitável do capitalismo. Para melhor definir o que é marxismo cultural nos olhos, o que é esse conceito, como eles trazem para esses cegos que negam a própria realidade, o marxismo cultural é o politicamente correto, sabe? Como os marxistas não conseguiram fazer a revolução pela questão econômica ou da propriedade, a partir de Gramsci e pós a escola de Frankfurt, tenta-se criar um senso comum modificado sem as pessoas conhecer a mudança, tornando-os comunistas, entende? Logo, o marxismo cultural é uma projeção capitalista gerada pelo capitalismo, este sim, cultural, para a distorção dos conceitos. É uma tentativa de antecipar
a sua inevitável queda, a queda do capitalismo. O que chamo de capitalismo cultural é justamente toda a projeção do capitalista através do marxismo cultural, entende? E isso vai ficar evidente quando você entender isso como uma manobra de grande inversão, entende? Na cabeça dessas gentes, dessas pessoas que acreditam mesmo nesse conceito e trazem para a realidade, e para justamente alimentar a ilusão da existência do sistema ímpio capitalista, ou seja, sendo capitalistas, sendo parte dessa quadrilha ímpia de vândalos genocidas e gerando o próprio genocídio do povo, entende? Na cabeça dessas pessoas, o marxismo cultural junta o esquerdismo tradicional, a grande mídia que distorce os valores tradicionais, Bill Gates, George Soros, ou seja, a alta burguesia, porque não conseguem alcançá-la, Lula e o esquerdismo neoliberal, ou seja, o neoliberalismo deles pode, entende? O movimento antirracistas, ecológicos, o LGBT, tudo parte para ele de uma conspiração, para eles de uma conspiração do movimento comunista internacional, entende? Essa expressão pode parecer esquizofrenia realmente para essas pessoas. Para essas pessoas, essa esquizofrenia é a própria realidade delas, entende? É muito mais fácil elas se mergulharem na própria mentira e acreditar em todas essas balelas para justamente negar a própria realidade, negar a própria luta e defender o indefensável, sabe? Que é o genocídio do povo, sempre negando a própria palavra do Cristo, do amar ao próximo como a ti mesmo. Entende? Defendendo o capitalismo, a ditadura de Mamon, entende? Sendo sacerdotes deles, todos eles, sacerdote de Mamon, todos eles, enfim, seguindo cegos para o abismo, sabe? Eles negam a inevitabilidade da queda de Mamon, o capital, e a sua ditadura, o capitalismo, pois são seus sacerdotes. Consequentemente, marcham caindo no abismo, cegos, entende? O marxismo cultural, logo, é um ataque capitalista através da manobra de grande inversão. Agora eu vou frisar justamente nesse conceito. Todo o momento em que eu falei aqui sobre eles, no caso, os que são capitalistas, ou seja, os capitalistas culturais, justamente para culminar para entender o próprio conceito de grande inversão. O conceito de grande inversão é constantes projeções que os agentes fazem para inversão das posições inimigas, entende? Ou seja, eles mantêm constantes ilusões projetadas por eles na mente das pessoas, entende? Da massa. O que fazem justamente inverter o próprio pensamento, inverter a própria realidade, vivendo em ilusão, entende? O próprio capitalismo. Gera também, ou seja, é o nada a fazer, é o vagabundar, ou seja, é o manter o próprio sistema ímpio capitalista, a queda. Logo, vivendo a própria queda, junto ao próprio sistema ímpio capitalista ao qual defendem, entende? Eles mantêm as ilusões nas pessoas, mas é o máximo que eles podem conseguir, entende? Manter por pouco tempo a ilusão na cabeça das pessoas, mas a verdade está no subconsciente de todos, regendo a consciência objetiva de todas as pessoas, pois a verdade é a própria essência, o Pai dentro da gente, o Logos divino imutável, Cristo, Jesus, o caminho, sabe? A própria vida. A manobra de grande inversão, logo, constantes projeções induzidas pelo sistema ímpio capitalista, que esses agentes, ou seja, os sacerdotes do próprio sistema ímpio capitalista, o capitalismo, a ditadura de Mamon, o capital, esses agentes fazem para inversão dos pensamentos das massas. Gera também as distorções dos conceitos, por exemplo,
falei muito bem sobre isso, a distorção dos conceitos aqui no canal, mas peço também para que você veja meu vídeo sobre o que é a ideologia, sabe? Que eu trato muito bem sobre isso. Marx viu que a ideologia, justamente a ideia de falsa ideologia, eu falo muito bem no vídeo, sabe? Justamente a ideia de falsa ideologia é justamente as ideologias maiáticas, sabe? As ideologias geradas por ilusões, entende? Para gerar justamente a queda através das próprias ilusões, ou seja, ou destruindo as próprias ilusões através da dedução lógica que somente gera a própria verdade, você sabe? Marx viu que a ideologia tem essa propriedade de projeção de interesses particulares como universais. Eles trocam os interesses egóicos da própria burguesia, induzindo como se fossem interesses universais para as massas, entende? Invertendo justamente a própria realidade, fazendo o povo viver em ilusão e justamente negando a própria verdade, ou seja, vivendo a queda através da própria verdade, a realidade, entende? Ela revela o uso constante dessa imersão de realidade visando provocar reações inconstantes que afetam o real de forma programada. Os militares chamam isso de operações bandeiras falsas, false flag, quando o inimigo carrega a culpa que se projetou nele, ou seja, quando o inimigo vive em ilusão negando a própria realidade, sabe? O inimigo para eles. Pois justamente a ideia de inimigo faz eles lutarem, ou seja, eles, os ímpios, a própria quadrilha ímpia de vândalos, genocidas, que nunca estão em unidade e nunca estarão, sabe? Lutarem entre si mesmos, entende? Ego contra ego, egrégora contra egrégora e sempre gerando a própria queda desses ímpios, entende? Ou seja, eles carregam a culpa da própria ilusão por negar a própria verdade, o Logos divino imutável, Cristo Jesus, entende? A guerra híbrida é justamente uma face, uma forma de grande inversão, da manobra de grande inversão capitalista. É uma forma de manobra de ataque de grande inversão. É a premissa de que não há mais distinção entre guerra e política, distorcendo o próprio conceito da mesma, portanto, entre a própria guerra e a paz. Eu antes mesmo de estudar a própria guerra híbrida, do pouco que eu tinha acesso, eu escrevi isso aqui um pouco antes. A guerra híbrida é a mudança na lógica da própria guerra, onde apenas há a mesma constante sem intervalos de paz. Umbilicada a estrutura sociocultural e política, com um mecanismo de necropolítica, ou seja, a ilusão do poder sobre a vida e a morte do cidadão gerado pelo Estado, que é o gerenciador dos negócios da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a burguesia, entende? Essa necropolítica, que chamo também de tanatopolítica, ela tem várias formas de se manifestar, é justamente a distorção da própria política real, que é a construção do bem para todos, para controle da quadrilha ímpia de vândalos genocidas sobre a vida e a morte de todos aqueles que são iludidos e fazem parte do próprio sistema ímpio capitalista, gerando a própria queda de todos eles, sabe? A ilusão de superioridade é o próprio nazismo, entende? É justamente o que a quadrilha ímpia de vândalos genocidas são também representações. O próprio conceito de guerra híbrida a faz existir para aqueles que trazem isso para a própria realidade, entende? Para aqueles que trazem essa ilusão de uma guerra constante e vivem essa guerra constante sem conceber a própria paz. Logo, justamente aqueles que trazem um conceito de guerra híbrida para a sua própria vida, nega a própria paz, perpetuando-se no não viver a própria paz, entende? Paz perpétua e profunda. O conceito, justamente sobre isso, que eu quero chegar, sabe? A conclusão é muito fácil, sabe?
Não só que o capitalismo cultural gera o próprio marxismo cultural, porque o marxismo cultural é uma projeção do próprio capitalismo cultural, entende? A guerra híbrida é uma ilusão capitalista, que, como todas, vive a sua destruição através da dedução lógica. Tudo só deduz, logicamente, o próprio logos divino imutável, a verdade, a própria paz, a essência, a própria realidade, onde nunca há inversões, entende? Por hoje eu fico por aqui. Peço para que vocês se inscrevam no canal, a gente tem o Pix, o Patreon e o Apoia-se logo aqui embaixo e até mais.